Tem uma cena emblemática que eu quero colocar para vocês do senador Rogério Marinho, o líder da oposição no Senado Federal. Você põe pra gente, Bruno? Peço desculpas, porque não é fácil ouvir o que a gente ouve aqui. Eu acho que todos nós temos uma responsabilidade muito grande. Estamos vivendo um momento muito desafiador, que nos cobra atitude, mas também nos cobra inteligência, eminente senador. Nós temos que ter resiliência, planejamento, estratégia. Nós precisamos desmistificar o que é colocado como lugar comum, como uma palavra de ordem, uma estratégia deliberada de desumanizar aqueles que pensam diferente. Eu acho que a palavra de ordem é relativização. Nós estamos relativizando a democracia, a inviolabilidade dos mandatos, a Constituição, os direitos humanos, o ordenamento jurídico, os valores. Há uma política de cancelamento das pessoas que ousam desafiar o sistema. E eu diria, Gabriela, que o sofrimento que a sua família está tendo nesse momento, e tantos como eles, que foram rebanhados como gado, que não tiveram os seus direitos respeitados, que foram todos colocados no mesmo... Mas ele tem uma fala muito boa, depois a gente disponibiliza o link inteiro para vocês, mas a questão que fica aqui, eu já falei de chorar. E aqui eu não quero que achem que eu sou uma pessoa desalmada. Tinha um contexto do depoimento da mulher que tinha sido presa e não sabia o que estava acontecendo. Isso gera, assim, uma comoção, eu entendo, mas eu gosto de fazer uma analogia com guerra, Drilly Jorge. Tá bom. Você tem muita testosterona. Oi? Você tem muita testosterona. Não é testosterona, é o seguinte, na guerra, o general, o capitão, o tenente, o coronel, eles não têm essa... Pode chorar, devem ter chorado, né? Mas assim, a gente está em guerra. A gente está em guerra. Ele falou, ele está certo em tudo que ele falou. Precisa de planejamento estratégico. Quando falam, Marco, você não elogia todo mundo. O Cleitinho, por exemplo, eu vi uma mensagem aqui no chat falando isso. Quando o senador cumpre o papel dele, é o dever dele, funcional. De novo, eu aplaudo Nicolas, Marcel Van Hatten, etc., mas eu acho que eles estão cumprindo com uma obrigação moral também. Quer dizer, quando você defende o que é certo, em qualquer instância da sua vida, familiar, profissional, intelectual, moral, você está simplesmente fazendo aquilo que deveria ser feito. E é nesse ponto que eu acho que a responsabilidade sobre eles é ainda maior. O discurso dele é muito bom, né? Não tem como negar, mas a grande questão é, de novo, o choro. Nós estamos em guerra. Quando você está de frente pro inimigo, você não chora, porque isso é perder território, isso é perder espaço. Ele poderia ter feito esse discurso e teria um impacto muito maior se ele tivesse demonstrado mais força durante o discurso, e o choro não demonstra isso. Há umas 2, 3 semanas, nós passamos aqui o discurso
daquela deputada que falou a respeito dos indígenas, né, de que ela não tinha direito e tal. Vejam o tom dela, vejam como ela teve um tom correto, veja como ela tem uma fala correta, veja o impacto daquela fala dela. Agora faça uma comparação com esse discurso. O choro atrapalhou, não adianta, não tem que ficar chorando, choramingando. Não faz sentido isso, inclusive. Por que eu vou entrar numa zona de guerra e ficar choramingando? Não faz sentido. É engraçado esse fenômeno cultural que a gente vive, porque quando eu vejo essas falas de que isso vai mobilizar, tem que ter uma certa sensibilidade e tal, é curioso que a direita, ela reproduz um comportamento da esquerda, justamente porque ela está inserida dentro dessa cultura que é dominada da esquerda, e aí ela acaba reproduzindo alguns comportamentos achando que isso vai combater a esquerda, mas não vai, porque você está reproduzindo o comportamento do teu inimigo, portanto você só está fortalecendo o teu inimigo. Então eu não entendo por que tem tanto chororô, cara. A gente já não tem liderança, a gente já não tem militância, a gente não tem trabalho de base, a gente não tem ocupação cultural, e as poucas oportunidades de fala que nós temos, a gente chora. Então a gente vai para veículos de comunicação, a gente vai para o Congresso, senta lá e chora. Não, ele tem que chegar lá e ter um discurso muito incisivo, sim, porque o que nós estamos vivendo é uma opressão. Então eu tenho que ter força, uma força incisiva para me levantar, tudo de forma metafórica, tá? Só para não dizer que eu estou incitando algum tipo de violência, pelo amor de Deus. Mas você tem que ter, sim, um discurso mais incisivo a respeito do que está acontecendo. Porque é muito sério o que está acontecendo. Não tem como uma pessoa apontar uma arma para a minha cara e eu tirar uma flor do bolso, uma rosa do bolso e combater com uma rosa. Não é assim que funciona. Então, se eu estou sendo oprimida por uma tirania, por uma ditadura, como muito bem colocou aqui o Adrilles, uma ditadura da minoria, de uma elite, porque a maioria da população acredita em valores cristãos, porque a maioria da população acredita na base da família. É isso que é a população brasileira. A população brasileira, ela é dessa tradição. Então, se eu tenho essa tirania da minoria em cima da gente de maneira extremamente opressiva, eu tenho sim o direito de me levantar de maneira intensa, sem ser de maneira violenta física, ou com tiro ou alguma coisa, não estou incitando a violência, mas eu tenho esse direito. Quando eu chego lá e choro, não, você perde a credibilidade do negócio, sabe? E aí a gente fala, as pessoas ficam bravas, né? Achando que a gente não está apoiando, que a gente está dividindo a direita. Não é uma questão de divisão de direita, é uma questão de identificar uma reprodução de comportamento de sentimentalismo barato, que é justamente o que a gente combate na esquerda. É só essa a questão.